Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da LEDs Indoor. Eu sou o Danilo e hoje eu vou mostrar para você passo a passo como montar um kit completo de 1,20 por 1,20 com uma Quantum Bar de 480 watts. Tem aqui todos os itens. Eu tô com a estufa, que é a caixa lá de baixo, painel, que é essa caixa maior, exaustor turbo de 150mm, ventilador oscilante, os dois pares de hanger para pendurar o painel de LED e o medidor de temperatura e umidade. Então bora lá, vamos começar. Vou colocar essas caixas primeiro aqui pro lado. Tomar bastante cuidado na hora de abrir a estufa. O tecido da estufa tá aqui dentro, né? Então dependendo do como você for abrir aí com uma tesoura ou um estilete, você pode rasgar. Vem uma proteção aqui na parte de cima, mas é sempre bom tomar cuidado. Então abre bem superficialmente, não afunda muito a tesoura ou estilete aí. Ele vem uma proteção de papelão no meio, é para caso você force muito ali a tesoura, ele vai rasgar esse papelão e não vai rasgar a lona que tá na parte de baixo. Então, primeira coisa, eu vou tirar essa lona, vou colocar aqui de lado e vou começar a abrir os plásticos aqui das embalagens, das conexões, dos ferros, deixar tudo separadinho já. Então vamos lá, vou começar com a parte de baixo. Tem um manualzinho que vem aqui dentro do tecido, tá? Mas é bem fácil de montar. O nosso tecido tem dois pisos, um piso que vai pela parte de fora da estrutura e outro piso que vai pela parte de dentro da estrutura. Para facilitar, eu já vou colocar o piso da parte de fora, porque depois fica mais fácil de eu encaixando os canos, colocar o outro tecido. Aqui tá o manualzinho que eu falei para vocês de montagem. Ele vem mostrando todas as peças que vem também aqui dentro da estufa. Esse piso que tá solto aqui é o piso removível que vai por dentro. E aqui tá a nossa lona completa da estufa. Eu vou abrir ela para tirar o piso externo, tá? O piso que fica do lado de fora, que ele vem grudado aqui nessa parte. Então o primeiro piso ele tá aqui nessa parte de baixo. Eu vou tirar ele aqui. E eu tenho o zíper aqui para separar o piso do restante do tecido. E aí depois a gente junta na hora que vestir aí todo o tecido certinho. Prontinho. Esse aqui é o nosso piso removível externo. Então esse piso ele tem que ficar por fora da estrutura de metal. Eu tenho que colocar a estrutura aqui por dentro. Por isso que muitas vezes é melhor você já deixar o piso aqui e ir montando essa estrutura já dentro dele. Vai facilitar um pouco aí também. Mas dá pra gente ir encaixando ele aqui também. Prontinho. Piso externo encaixado. Agora a gente pode começar a colocar a parte de cima aqui. Na estufa, a gente vai ter três numerações de tubos, tá? A gente vai ter a numeração 1. A numeração 1 é o piso de baixo, a parte do teto e os canos que ficam transversais em cima para sustentar o peso. O número 2 é esse que vem com um pininho. Então ele tem um pininho aqui que vai travar no número 3. A gente coloca ele aqui. Aqui meio que tanto faz, tá? Você pode colocar tanto 2 na parte de baixo quanto 3. Eles vão se encaixar de qualquer maneira. Então aqui eu tô colocando o número 2 e vou pegar agora o número 3 para fazer o restante do encaixe. Essa estufa de 1,20 por 1,20, ela suporta aí até 80 kg de equipamento pendurado nela, então a estrutura dela vai suportar todo esse peso. É uma das estufas que mais suportam peso no mercado, tá? A maioria das estufas aí suporta até 28 kg normalmente. Tá suportando aí o triplo praticamente de peso. Agora a gente vai montar a parte de cima, que é exatamente igual a parte de baixo. As 4 conexões e depois os 4 canos para fechar o quadrado aqui na parte de cima. Quanto maior a estufa, mais demorado é para você montar ela sozinha. Então se você tiver em dupla aí, vai facilitar bastante, principalmente na hora de colocar o tecido na estufa. Agora a gente vai colocar os canos transversais em cima, que são os que suportam o peso. São 2 canos para cada lado, tá? Então 2 nessa posição e 2 nessa posição aqui. Vocês vão ver na hora que tiver finalizada essa parte. Prontinho. Agora a nossa estrutura já está toda montada, né? A gente vai colocar agora a parte do tecido. Como eu falei anteriormente, quanto maior a estufa, mais pesado é o tecido. Então se você tiver em 2 pessoas, facilita bastante para um de cada lado aqui, mas vocês vão ver no detalhe. A estrutura, né? Mesmo a gente utilizando as conexões de plástico, essas conexões de cima, no meio a gente não usa, a gente faz a conexão direto do metal com metal mesmo. Então por conta disso a gente tem uma estrutura suporta mais, né? Ela vai suportar aí tranquilamente até 80 quilos. Eu não tenho 80 quilos, tá? Mas dá pra vocês terem uma ideia que ela suporta bem aí o peso, tá? Isso que ela tá sem o tecido. Estando com o tecido, ela não vai balançar, que nem tá fazendo aqui. Então bora lá, vamos pra tecido. Eu vou abrir ele aqui
novamente que eu preciso abrir a porta. Eu vou abrir a porta dele aqui. Para colocar o tecido, você não consegue sem abrir a porta. Agora com a porta aberta, como a frente tá virada aí para vocês, eu começo encaixando pelo fundo, tá? Então, primeira coisa, eu vou jogar essa porta por cima e começo a vestir o tecido. Prontinho, capa colocada. Ó, tem um ferrinho que vem na estrutura da estufa. Ele é um ferrinho bem fininho e ele serve para ser colocado na porta. Então, vou mostrar aqui no detalhe aonde a gente coloca ele. Então aqui na ponta da porta tem um furinho e ele encaixa certinho aqui. Ele serve para fazer peso na porta, tá? Então agora a porta ela tem um peso ali, fica mais fácil até mesmo da gente enrolar, tá? Então na hora de você abrir a porta, por conta desse ferrinho, vai facilitar bastante você enrolar aí a estufa. Aí agora a gente precisa prender o piso no tecido da estufa, que nem a gente fez lá no início, né? Agora a gente vem para o segundo piso, que é o piso que fica dentro e também é removível. Esse aqui a gente trava ele com algumas presilhas, tá? Então, primeiro eu vou prender aqui a parte da frente. Ela tem umas anilhas aqui pra gente passar a presilha. Aí a gente passa por trás do cano, volta pela outra anilha e a gente trava a presilha aqui. A gente faz isso nos 4 cantos. Prontinho, então a gente colocou agora o segundo piso. Eu vou explicar para vocês rapidamente o porquê que a estufa tem 2 pisos removíveis. Esse primeiro piso, ele serve para segurar a água, né, que pode vazar do vaso. Também quando você pulverizar alguma coisa e tal, vai cair nesse piso. Só que na pulverização, né, como você está jogando água nas folhas, é muito normal que essa água ela bate aqui na lateral e escorra. E aí com isso ela vai cair, ela vai escorrer atrás do piso removível. Então ele iria para o chão da sua casa, ou ele iria para o piso da estufa ali principal. Por conta disso que a gente fez 2 pisos removíveis, porque se você consegue tirar esse aqui de cima e se for necessário lavar o de baixo, você também consegue remover o de baixo. Então você tem as 2 opções aí caso ele suje, né? Você consegue fazer a limpeza aí mais completa. Quando esse segundo piso não é removível, você teria que tirar toda a capa da estufa para poder limpar ele. Então agora com a estufa montada, eu vou partir para o painel, que é a segunda parte aí um pouquinho mais difícil e é mais demorada para montar também. Depois eu monto o exaustor, o ventilador e tudo mais. Então vou abrir a caixa aqui do painel, mesmo cuidado que a gente abriu a estufa, tá bem superficial aí o corte. O painel também vem com um manualzinho, bem simples, vocês vão ver aí no vídeo. Só demora um pouquinho porque ele é grande. Então a gente pega primeiro essa parte aqui, que é a peça que fixa as barras. Ela dobra, essa dobra dela é mais por transporte, tá? Não é porque você vai usar o painel dobrado. E aqui tem um parafuso que a gente precisa apertar para ela ficar travada retinha, tá? Então eu vou pegar aqui uma chave de fenda. Como que eu gosto de montar as nossas Quantum Bars, tá? Eu gosto de fixar elas primeiro no chão. Eu coloco essa aqui, que é a parte onde não tem conexão de energia. Eu coloco ela na parte de trás. Já posiciono aqui no chão. Já deixo ela ali certinha no chão. Venho com a outra barra dessa. Que aí essa aqui tem as conexões de energia, tá? Que vai passar energia para as barras. E eu faço a mesma coisa. Eu abro ela aqui. Esse aqui o parafuso já estava até um pouco apertado. E eu vou colocar ela virada para frente. Vai ficar bem mais fácil dessa forma para eu fixar as barras de LED nela. Só que antes de fixar as barras, eu também já prefiro colocar os hangers, né? Porque daí depois eu não preciso entrar ali para fixar eles. Então eu pego o primeiro par de hanger. Esse painel ele precisa de 4 hangers, tá? Então a gente vai usar aí 2 pares. Esse hanger ele tem um cabo aí com 2 metros, tá? Então você consegue regular a altura aí dele em 2 metros para cima e para baixo. E esses aqui eu vou prender aqui na parte de trás. Ó, esse hanger você não consegue colocar, ele é muito pequenininho o buraco dele, você não consegue colocar ele no cano. Então como que a gente faz? Eu gosto de deixar essa parte aqui para baixo. Eu vou dar uma volta no cano, ó, dei uma volta no cano aqui e eu vou prender a presilha no próprio cabo. Dessa forma ele tá bem fixado. E eu vou fazer isso em todos os 4. E como esse painel ele usa, as conexões dele são na ponta, é bom eu colocar as barras também para as pontas, para ele ficar distribuído certinho. Então coloquei o primeiro, eu já posso travar ele aqui no grampinho, já está travado, vou deixar ele aqui esticadinho, mas vai continuar no chão. Eu só vou subir ele na hora que o painel já estiver totalmente montado, porque daí também não tem risco de cair enquanto a gente está montando, nem nada do tipo. E eu vou fazer isso com os 4 hangers. Eu vou já deixar as janelas laterais abertas, então a janela lateral é igual a porta, tá? A gente enrola ela e consegue travar aqui com um velcrozinho. É bem simples. E a janela ajuda bastante você a fazer a manutenção nas plantas que estão aqui no fundo. Porque se você tiver só o acesso da porta, é muito ruim para você mexer nas plantas que estão aqui
na parte de trás. E aí você tem nas duas janelas, você consegue mexer aqui, né, até o meio, e do outro lado a mesma coisa. Ela aqui tem um arquinho, né, para você prender com o velcro. Você dá a volta aqui nele e trava o velcro. E vou instalar os últimos 2 hangers aqui na estrutura. Prontinho. Agora a gente vem para a parte das barras. Esse modelo de 480 watts, ele tem 4 barras. Todos os chips utilizados são os LM301H, né, que são esses amarelinhos. E a gente tem os Deep Red, que são os vermelhos profundos. Você vai ver que vai ter um lado que é só encaixe, não tem conexão de energia. E a gente tem o outro lado que tem a conexão de energia. A mesma coisa acontece nas barras pretas. As barras pretas são a estrutura, um lado é só conexão e o outro lado é energia. A gente tem que encaixar lado de energia com energia, aí ele encaixou. A gente montou a primeira e faz a mesma coisa com as outras 3 barras. Vocês vão ver que o painel ele encaixa bem justinho dentro dessa estufa de 1,20 por 1,20, por conta que o painel ele tem exatamente o mesmo tamanho. Terceira barra encaixada, agora vamos para a última barra e agora a gente encaixa a outra parte. Prontinho. Agora eu vou subir um pouquinho, as janelas também facilitam nessa questão de subir o painel, regular a altura dele. Eu vou deixar agora ele nessa altura e vou fazer a instalação do drive. Eu prefiro fazer a instalação do drive numa altura mais mediana, e depois que ele tá lá em cima é mais difícil de mexer. Ó, ele vem essa peça, que é o suporte do drive. É ele que vai fazer o apoio, né? Você vai encaixar o drive na parte de cima dele. Prontinho, vem essas 2 peças, que elas servem basicamente para você apoiar o drive, tá? Então, vou vir aqui pela janela, é realmente só apoio. Um vai ficar aqui e o outro vai ficar aqui. E a gente vai colocar o drive em cima dele. Ele trava aqui, ó, se vocês veem, né? Ele não tem realmente uma trava, né? Ele só encaixa, ó, o drive tá solto, eu consigo tirar ele para cima, mas aqui ele tá encaixadinho, ele não vai sair. Vou fazer a conexão aqui da alimentação das barras, vou travar o cabo, prontinho, já vou aproveitar e vou instalar o cabo de energia. O cabo de energia dele é bem grande, tá, galera? São 3 metros aí de cabo. A gente conecta, faz a trava, daí o cabo não sai mais e a gente pode passar o fio aqui pela parte de trás da estufa. E agora eu vou começar a subir o painel. Vou subir ele mais devagar agora, que o drive tá em cima. Não vou subir ele de uma vez, né? Se a gente tiver em 2 pessoas, aí cada um pega de um lado e vai subindo junto rapidinho. Em uma pessoa só, é bom ir fazendo uma gangorra aí devagar, para não ter risco de nada cair. Então esse painel, ele é o nosso Quantum Bar de 480 watts. Ele utiliza chip Samsung LM301H original. Tem o dimerizador, controle de potência aqui na frente, né? Você consegue fazer ele de 0 a 100% da potência. Ele já acompanha os hangers reguláveis, como eu mostrei para você. E a garantia desse painel é de 5 anos direto com a LEDs indoor. Então qualquer problema que você venha ter no painel, né, que não seja por causa, né, não molhou o painel, né, seja realmente algo de fabricação, você tem essa cobertura da garantia. Vou deixar ele nessa altura aqui por enquanto. A gente pode ir regulando a altura conforme as plantas vão crescendo, conforme a potência que você vai trabalhando no painel, mas essa altura aqui já está mais do que suficiente. Aí a gente tem o nosso medidor de temperatura e umidade, termigrômetro. Eu vou abrir ele aqui. Eu não vou ligar ele, né, não vou colocar bateria, nada, mas vou mostrar para vocês a instalação dele. Ele tem um aparelho, tá? Então aqui a gente tem a medição de temperatura in, temperatura out e a umidade e o horário. A temperatura in e a umidade, o sensor tá no aparelho, tá? O sensor fica no aparelho. A temperatura out, o sensor é esse cabinho aqui, tá? Então, como que eu normalmente indico a instalação dele? Eu gosto de colocar ele aqui dentro, por ser transparente e ficar mais fácil de verificar aí as medições. E o cabinho, eu sempre gosto de deixar ele pendurado e deixar na altura da planta. Então, se o topo da planta tá aqui, eu vou deixar o cabinho aqui. Se o topo da planta tá aqui embaixo, eu vou baixar esse cabinho e vou deixar ele mais aqui embaixo. Para você sempre saber, né, ir acompanhando a temperatura no topo da sua planta. É dessa forma que eu indico aí a instalação do medidor de temperatura e umidade. Se você tem um ambiente muito grande, o ideal é você ter mais de um medidor, porque se você tem uma sala de 10 por 10, pode ser que um canto da sala esteja uma temperatura e uma umidade e o outro canto da sala tem uma variação, tá? Então é sempre bom estar medindo aí várias partes. Numa estufa desse tamanho, um medidor só já vai dar conta. Agora a gente parte para os itens de climatização. Vou pegar aqui primeiro o ventilador oscilante. Vou montar ele aqui rapidinho.
Vamos encaixar o ventilador aqui no meio, travar e girando para fixar ele. O cabinho de energia dele tá aqui, eu posso passar ele pelo lado de fora ou até mesmo pela janela, tá? Eu consigo deixar um pedacinho aqui só aberto e ele passar por aqui, ou eu posso passar pela parte de cabos ali. Eu sempre recomendo o ventilador ficar entre o topo da planta e o painel. Então se o topo da planta tá aqui, o painel tá aqui, o ventilador tem que estar circulando esse meio aqui. Não direcionado totalmente na planta, né? Porque senão vai ficar muito forte o vento na planta, e nem também jogado, né, no painel aqui, a não ser que você queira dissipar um pouco mais a temperatura e jogar o vento direto do painel para o ar quente subir, tá? Mas o mais recomendado é sempre no meio aqui. Agora a gente vai aqui pro exaustor. O exaustor turbo que vai no kit, ele pode variar conforme a disponibilidade, tá? Nesse momento, a gente tem os da Ventosol, mas muda muito porque sempre tem um fabricante que está em falta com esses exaustores. Mas as marcas mudam, mas eles funcionam praticamente da mesma forma. Então esse modelo da Ventosol é um modelo de 150 milímetros, tá? Então a boca dele tem 150 milímetros. Se não me engano, ele tem uma média aí de 600 metros cúbicos hora de vazão. E ele não vem com a fiação, então ele vem aqui apenas com um rabicho. E você precisa fazer a instalação dele. Ele vem um manual ali mostrando tal. Esse modelo aqui que eu peguei, se não me engano, é 110. Tá? Então tem modelo 220 ou 110 e precisa fazer a instalação do cabo dele. Como que a gente vai instalar esse exaustor? A gente tem algumas formas de fazer a instalação. A primeira coisa que a gente tem que identificar é qual que é o lado que está soprando o ar e qual que é o lado que está sugando o ar. Como esse exaustor vai ficar para saída de ar, o lado da sucção tem que estar para dentro da estufa, para ele puxar o ar de dentro da estufa, e o lado do sopro tem que estar para fora da estufa, para ele jogar esse ar para fora. A gente pode instalar ele, a gente pode pendurar ele aqui no teto, então ele aqui no teto jogando um duto para fora aqui. A gente pode encaixar ele diretamente no buraco, se a gente quiser. A gente consegue colocar ele no buraco e fixar ele no teto da estufa, ou utilizando o duto. E tem quem prefira também colocar ele fora da estufa. Pode ser no chão, pode ser num banquinho aqui do lado, ou até mesmo na parte de cima da estufa. E aí você vai utilizar um duto para colocar dentro da estufa e esse duto ir puxando o ar. O que eu mais gosto de colocar é a primeira opção que eu mostrei para vocês, que é colocar ele basicamente aqui no meio e puxar um duto para saída de ar pelo buraco. Como que você pode pendurar esse exaustor no teto da barraca? Você pode comprar um hanger, um par de hanger, passar ele por aqui e travar, ou a própria estufa, ela vem com uma cinta, que é que ela tá dobradinha. Essa cinta é como se fosse uma corda, ela não tem um uso fixo na estufa, ela serve realmente para você travar algum equipamento que você precise. Então você consegue usar essa cinta para pendurar o exaustor, para você não ter que comprar um hanger adicional. Mas se você quiser o hanger, ele é mais fácil para regular a altura e tal. Então o exaustor, na parte de cima, fazendo a saída de ar, se atentar aí aonde é o sopro e aonde é a sucção, tá? Eu não vou fazer a instalação dele, não vou fixar ele aqui dentro, pelo trabalho que tem, né, da gente travar ele ali dentro. Eu já montei o painel também, então vou deixar ele aqui de lado. E esse aqui é o kit de 1,20 por 1,20. E aí agora, falta a gente ligar a estufa. O único item que eu não vou colocar na tomada aqui é o exaustor, mas a gente tem um vídeo no YouTube mostrando como que faz a instalação do cabo no exaustor, tá? Então procura aí no nosso canal que você vai encontrar. E agora, por último, o último item que vem no kit também, que já acompanha o painel, né, na real, é o timer analógico, timerzinho aí para você configurar a hora atual e qual hora que você quer que ele ligue e desligue a iluminação. Então a gente tem aqui o dimerizador de 0 a 100%, aqui eu vou ligar ele em 10% e eu consigo subir a potência dele até 100%. Esse kit a gente recomenda para um cultivo aí de 9 até 25 plantas. O que vai determinar a quantidade é o tamanho do vaso que você utilizar. Então se forem 9 plantas, você vai utilizar aí vaso de 15 até 27 litros. Se for 25 plantas, você vai utilizar aí vasinho de 5, 7 litros no máximo, que as plantas vão ficar bem pertinho umas das outras. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida na hora da montagem, pô, não consegui ver esse detalhe, aquele detalhe, deixa aí nos comentários, tá? Que a gente vai respondendo vocês. Se você já comprou um kit desse, pode chamar a gente no WhatsApp também, né? Fala, pô, tô com uma dificuldade aqui em montar e tal. A gente tira suas dúvidas, né? Manda uma foto ali detalhada, um vídeo detalhado. Curta esse vídeo, né? Deixa aí o joinha, que ajuda bastante a gente a desenvolver o canal, a continuar produzindo pra vocês. Comenta aí qual vídeo, né? Próximos vídeos que vocês querem ver, algum vídeo que a gente não tem aqui no canal ainda, deixa aí no comentário. Tamo junto. Precisando, só colar aqui na nossa loja física ou chamar no WhatsApp. Tamo junto.